Bom dia, Alagoas, de volta nesse feriado de Corpus Christi. Agora vamos falar de esporte, porque as notícias não param. Léo Freire está aqui trazer atualizações para a gente. Bom dia para você. Tudo bom, Léo? Bom dia. E bom dia para você que nos acompanha. É verdade, nesse feriado, mas tem as informações do esporte. Final de semana tem o CRB em campo. Mas, Sofia, antes vamos começar falando da ginástica rítmica. Pois é, a gente começa já falando de ginástica rítmica, gente, porque Alagoas, a gente sabe que se destaca. O conjunto juvenil de ginástica rítmica conquistou o título de campeão pan-americano. Pois é, duas atletas alagoanas que fazem parte do conjunto brasileiro juvenil, Isabel Tenório e Maria Luísa. Elas estiveram aqui no Bom Dia Alagoas quando foram convocadas para a seleção. E o que chamou mais atenção, gente, foi a música utilizada por elas na apresentação. Vamos acompanhar um pouquinho? Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará, vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar, ficar bem à vontade e fazer o que quiser, e matar minha saudade da pupunha com café. Eu vou na estação das tapas, vou ver um reparo no estádio, vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar. Eu vou lá no Mangal das Garças, vou no Forte do Presépio. E depois do pode demorar. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, brincar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Muito bacana, né? Gente, a gente estava aqui, ó, maravilhados, dançando com elas. Que apresentação legal, né? magnífica, Inclusive, muito a cantora legal. Joelma, dona do hit, voando pro Pará, comentou, viu o vídeo, Foi? né? Se sentiu honrada, né, por utilizarem a música dela aí na... Não, e foi belíssima a apresentação, né? Medalha de ouro, inclusive, nas fitas e no conjunto com bolas também. Elas conquistaram a medalha de ouro no Pan-Americano. Olha aí que maravilha. Vamos botar a imagem das meninas, gente, para a gente poder indicar quem é quem, porque a gente falou aqui e aí a gente não conseguia Nas mostrar. fotos, isso. Pronto. As duas alagoanas. A primeira lá, perto do Raj, que é a Isabela Tenório, e a a Maria Luísa é essa daqui. Então, essas duas alagoanas, a primeira que é essa penúltima aqui, são as duas alagoanas que estão representando muito bem nesse conjunto juvenil. Estamos falando do juvenil, porque o conjunto adulto se apresenta no Pan-Americano no final de semana e aí tem a Duda Aracaki. A Duda Aracaki, ou seja, já. a Duda Aracaki já está passando o bastão, já está deixando aí Pois é, a substitutas Duda à Aracaki altura. que começou no juvenil e agora já está no adulto, É né? capitã da seleção adulta, né? E no final de semana tem aí o Pan-Americano que está sendo realizado no Rio de Janeiro. Parabéns, então, para o conjunto brasileiro, para as alagoanas, que vem aí mais medalhas, né, Raj? Nesse ritmo, Raj. Espera. Pois é, nesse ritmo. Olha, vamos dar uma pausa rapidinho no esporte. Vamos chamar a Eliana Gonçalves. Ela continua lá no centro de Maceió com as informações, né? Inclusive, né, mais viaturas aí no local, Eliana. Pois é, Raj, o Corpo de Bombeiros já está aqui no local, inclusive o militar já está com a serra fazendo a retirada dessa árvore, desobstruindo aqui essa pista que fica em frente, essa rua, em frente aqui à Santa Casa, é a Barão de Maceió, aquela rua para quem vem da Pedro Monteiro, que segue aqui no sentido, passando pela frente da Santa Casa, para seguir aqui em frente para a Praça Deodoro, essa rua que é de bastante acesso, né, nos dias úteis, dias em que não são feriado, hoje infelizmente é feriado, não está com um prejuízo tão grande assim para o trânsito, mas o Corpo de Bombeiros já está aqui no local fazendo a remoção da árvore e inclusive também a gente mostrou agora há pouco na nossa outra entrada que o DMTT também já está aqui para evitar que os veículos subam aqui por essa rua para não ter que fazer aquela manobra que também nós mostramos ao vivo. Essa árvore que caiu por volta das 6h30, 7 horas da manhã, possivelmente por causa da chuva, tá? Ou ventos fortes. É uma árvore antiga, não tão antiga assim, mas é uma árvore que já tem uma certa idade. Segundo a gente entrevistou aqui um mototaxista que frequenta aqui essa região há mais de 20 anos, ele disse que os próprios mototaxistas é que fazem o trabalho de poda dela. Inclusive, eles já tinham relatado à prefeitura que essa árvore estava ameaçando cair.
E hoje isso aconteceu. Felizmente também não puxou nenhuma fiação, nada disso, tá? Não teve esse prejuízo aqui para o hospital, para a Santa Casa, né? Nem para o comércio aqui da região. Também ninguém ficou ferido, ninguém ficou machucado. Quando a gente chegou, tinha um carro bem quase embaixo dessa árvore aqui. Mas felizmente não chegou a atingir, mas foi por pouco, viu? Inclusive um carro de uma funcionária da Santa Casa, ela veio aqui e já fez a remoção desse veículo até para facilitar aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros. Então é isso, eles acreditam que no máximo em meia hora o trânsito aqui já deve estar liberado para a passagem dos veículos Ragi e Sofia. E a gente segue aqui também com a saga dos ovinhos dos pássaros que nós resgatamos, continuam aqui na minha mão. A gente não conseguiu localizar o ninho e também a gente não quis colocar de volta, justamente porque o Corpo de Bombeiros iria fazer essa poda, né, fazer a retirada, e não tinha como deixar os ovinhos ali para que eles não fossem junto, né, com os galhos. Enfim, mas como esses galhos vão ficar por aqui, elas sumiram, Rafa. Como esses galhos vão ficar por aqui, eu vou deixar os ovinhos aqui. Eu não sei se a ave consegue carregar ovo no bico, minha gente, eu não sei. Enfim, se alguém souber alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar, que a gente ficou realmente com muita pena desse casal de passarinhos que acabou perdendo o seu ninho por conta da queda da árvore. E agora, com certeza, eles espantaram por causa do barulho da motosserra, né? Eles não vão aparecer agora, só devem aparecer depois que esse trabalho de remoção for finalizado. Então é isso, seguimos por aqui e a gente volta ainda nesse bloco do esporte falando de notícias do ASA, lá de Arapiraca. Daqui a pouquinho a gente volta, é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Eliana. Realmente, vamos continuar acompanhando, né, ao longo dessa manhã a retirada dessa árvore, dessa via, uma via que é muito movimentada, né, em dias normais, né, dias úteis. Hoje um feriado, uma situação à parte, mas o DMTT já está no local, né, Corpo de Bombeiros agora cortando os galhos para retirar. E a saga dos pássaros, Sofia, né? Eu ainda estou na esperança que com esse corte dos galhos, com esse corte da árvore, ninho, né? a gente encontra o ninho aí. Porque Eliana, é uma árvore muito grande também, né? Eliana pode deixar com alguém aí que está acompanhando, que vai ficar por aí, para colocar o ninho em outra árvore perto, né? Talvez os pássaros vão até lá depois. É verdade. Obrigado, Eliana. A gente vai acompanhar, então, essa remoção da árvore e espero que os ovos voltem ao seu caminho aí para o ninho. Vamos voltar a falar de esporte também? Vamos lá, Sofia, voltar a falar de esporte, porque agora a gente vai ter a participação e o convidado aqui no Bom Dia. O repórter Silas Emanuel vai conversar agora com o goleiro Matheus Albino, do CRB, que se recupera de uma cirurgia. O Silas já está no ponto. Silas, bom dia, Silas. Como é que está a recuperação do Matheus Albino? Oi, Léo, bom dia para você, para todos que nos assistem. É sempre um prazer estar falando com você mais uma vez. Então, tá indo muito bem, tá? Tanto é que o camisa 12, né, do CRB já está, inclusive, voltando a treinar, tá? Mas é um treino mais específico, ali justamente para manter o peso, para manter massa, né? Porque jogador profissional tem muito desses acompanhamentos. E sem mais delongas, eu já vou passar a bola para o Matheus aqui, né? Que, inclusive, agradecer o fato de você ter aberto as portas da sua casa para receber a gente. Nós estamos ao vivo para todo o estado. Queria que você explicasse um pouquinho sobre a lesão, né? Porque passou por cirurgia, né? Machucou dia 9, dia 15 já fez a cirurgia e de lá para cá já tem a recuperação. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar recebendo todos vocês aqui em casa. Processo difícil, né? O começo ali, como atleta, assim, não tinha passado por nada parecido, questão de lesão, ainda mais no grau que foi. Processo da cirurgia, admito que estava nervoso, ansioso para a cirurgia, mas ocorreu tudo bem. A doutora Juliano Freire, especialista em ombro, vou agradecer também, fez uma grande cirurgia junto com o Hélio, pessoal do departamento médico do clube. E esse processo de volta, de recuperação, realmente, o começo da fisioterapia é um pouquinho lento. Ganhar movimento no ombro, ter esse processo com mais calma mesmo para ir cicatrizando a ferida ali, os ossos, né? E ganhar novamente essa condição física. E à medida do possível, com a segurança, não tá parando, sempre tá movimentando, às vezes fazendo uma bicicleta, fazendo um trabalho de pernas, fazendo um trabalho com o braço esquerdo, que é importante também manter. Então é importante estar tendo esse processo de volta assim, a essa preparação física. Claro, com certeza. Inclusive as imagens, né? Elas mostram o momento da lesão lá que foi no jogo contra o Operário. Foi até um choque feio, né? Queria que você explicasse novamente para o pessoal que está em casa, como você explicou para mim, como é que você sentiu. Porque assim que você caiu, você já sentiu que algo não estava do jeito que deveria estar, né? Foi um choque
feio, assim, violento, né? A bola sobe ali dentro da área, eu vou para abafar a bola, só que o jogador do Operário ele estica o pé e ele vem bem no meu rosto, eu faço assim para proteger. Daí quando eu faço assim, ele recolhe a perna e vem com o joelho. Aí, meu braço ele acaba voltando e tendo essa lesão. Aí na hora eu já senti uma queimação forte assim no ombro, só que na adrenalina do jogo, a bola continuou correndo, eu fui apoiar o braço direito para levantar, para seguir a sequência de jogada, só que na hora eu já não consegui. Sim. Já apoiei, já caí, daí veio essa dor mais forte e comecei a gritar desesperado para parar a jogada, porque eu estava mais preocupado com o Operário, às vezes fazer um gol sem goleiro, né, do que no momento com o ombro. Eu comecei a gritar, para, desloquei meu ombro, daí o pessoal percebeu o meu desespero, pararam a jogada, daí na hora veio o Hélio, médico do CRB, ele puxou assim e falou, Albino, tu não deslocou o ombro. Daí, na hora que ele botou a mão na minha clavícula, ele, pode trocar. Ele viu que tinha sido uma lesão mais grave, tivemos que trocar ali na hora, né? Momento difícil, assim. Camila não pôde estar junto nesse dia no estádio, estava com as crianças. Imagino que ela tenha ficado também bem ansiosa assistindo na TV. Já deve ter mandado mensagem para todo mundo na hora. Mas, na sequência, a gente teve que ir pro vestiário, fazer toda aquela análise médica ali na hora. Sim. E aí constatou-se a lesão, passou por cirurgia. Mas como é que foi sair da cirurgia? Você disse que nunca tinha passado por isso, né? Como é que foi? Então, o processo, assim, estava bem ansioso alguns dias antes da cirurgia. Nunca tinha passado por nada parecido. Pós-cirurgia, assim, até que é tranquilo, porque você sai daquele sedativo, você está com o braço com anestesia ainda. A partir do momento que você chega em casa, a anestesia começa a passar e vem aquela dor forte. Mas tocou apoio da família, apoio da minha sogra ali também. Dentro de casa, apoio total para essa recuperação. Realmente o processo pós-cirurgia é um processo de descanso, de repouso, de cicatrização. E faz parte ali do pós-cirurgia esse processo, né? Com certeza. E como é que você está enxergando esse cenário atual do CRB, né? Porque você sai, tem o Vitor Caetano, né? Que inclusive muitas pessoas ficaram até assustadas, alguns torcedores ficaram até assustados quando viram a possibilidade de perder você, né? E o reserva, que já não jogava há algum tempo, até pela tua sequência de jogos, isso podia assustar um pouco, mas é um goleiro que não está comprometendo, né? Inclusive acaba mostrando a capacidade também dele, né? Como é que você está vendo essas atuações do Vitor? Bom, o Vitão não era surpresa ele bem, porque eu acompanho ele já faz 3 anos que eu estou aqui, né? E o nível de treinamento que ele tem, não era surpresa ele entrar no jogo e corresponder muito bem. O goleiro às vezes sofre um pouquinho questão de sequência de jogo, né? Porque acaba trocando menos, mas a partir do momento que tive essa lesão, teve o tempo de retorno, já sabia que o Vitão ia assumir essa posição e ia muito bem. E é um atleta que está há 5 anos aqui no CRB, se não me engano, e ele não está no CRB à toa, né? Tá porque tem muita qualidade, porque responde à altura, né? Então eu tenho certeza que ele vai fazer grandes partidas aí pela frente também. Com certeza. Pessoal, quando receber a informação que você já está voltando aos treinos, já cria aquela expectativa, né? Você também deve estar nessa expectativa, até porque como jogador profissional, acho que ficar dentro de casa deve ser um pouquinho angustiante, né? Mesmo, claro, com o calor da família, mas a ideia realmente é estar treinando, estar jogando. Como é que está esse retorno? Tem uma projeção para voltar a treinar com bola e até mesmo voltar a defender o gol do CRB? O tempo para retornar depois da cirurgia eram 3 a 4 meses. Hoje a gente está com 21 dias, a gente começa a fazer esse processo de academia, de braço esquerdo, de retorno. E para voltar a fazer algo no campo, acredito que daqui mais 1 mês e meio. Assim. A gente está no processo do braço da lesão ganhar amplitude, devagarzinho, com assistência do fisioterapeuta. E aos poucos evoluindo. Consegui fazer esse movimento sozinho, depois o movimento completo. E para esse retorno, acho que acredito mais uns 2 meses e meio a 3 meses, assim. Há 3 meses. Pessoal, o Matheus estava aqui conversando comigo, ele disse assim, Silas, eu espero voltar nos playoffs, que eu quero estar nesses jogos, porque a ideia realmente do clube é essa, né? Iniciou essa retomada de vitórias e agora a meta realmente é classificar. Com certeza. O CRB ele veio numa sequência boa, 4 vitórias seguidas. Infelizmente teve essa derrota contra o Cuiabá, mas o importante agora é responder à altura já no domingo. Conseguiu mais uma vitória em casa, porque seria bem importante manter essa regularidade, essa sequência. E a gente vai estar lá na torcida, nas arquibancadas, maneira um pouquinho diferente. Fico muito ansioso vendo o jogo da arquibancada. Até brinco com um amigo meu que é torcedor, falo, pô, cara, agora eu entendo você como é que é. Mais ansioso assistindo o jogo da arquibancada ou da TV do que jogando, assim. Claro. E pelo que a gente conversava aqui, até a galeria tá aqui, que não deixa mentir,
esse semblante das arquibancadas é complicado para você, porque o CRB, se não for é um dos maiores clubes, né? Pelo qual passou, até temos mais de longevidade também. Tem algumas medalhas aqui. O CRB significa, eu acho que muito para você. Né? Bom, o CRB significa, hoje no momento, para quase, né, minha carreira, porque é o clube que eu tenho mais jogos, o clube que eu tenho mais conquistas, não só individuais, mas também em grupo. Né? E a gratidão que eu tenho pelo CRB, ela é muito grande e vai ser eterna, assim, e pela torcida também. É uma história que eu venho construindo. E eu acho que é recíproco, né? Porque o torcedor também sente muito a sua falta. Né? Cara, isso não tem preço, assim. Desde que ocorreu a lesão, o pessoal manda muita mensagem para mim, desejando uma boa recuperação, uma boa cirurgia, melhoras. Né? E eu falei com meu sogro um dia antes, assim, parece até meio... clichêzão o que eu vou falar, assim, mas eu acho que é verdadeiro, eu acho que é o sentimento, assim mesmo. Eu falei para ele, liguei para ele e falei, pô, Danilo, cara, tô muito nervoso pra cirurgia, nunca fiz nada assim desse tamanho, enfim. Tô ansioso, tô nervoso. E ele, cara, fica tranquilo, fica tranquilo. Tem uma nação inteira aí torcendo, orando e torcendo pra essa cirurgia, fica tranquilo. E realmente me ajudou, cara, assim, naquele momento a ficar mais seguro, a não ficar tão ansioso, tão nervoso para aquela cirurgia. Com certeza, Matheus, eu queria agradecer, tá, você ter aberto a porta da sua casa pra gente. Muito obrigado, boa recuperação para você, tá? Então é isso aí, viu, pessoal? Esse foi o Matheus Albino, né? Dispensa apresentações, mas é o goleiro do CRB, o camisa 12 regatiano, que tá passando aí por esse processo de recuperação, mas a expectativa é no mês de setembro já, né? Tá ali já treinando com bola para quem sabe reforçar o time nessa reta final de competição. Com vocês aí no estúdio. Tá certo, Silas. Silas, antes de terminar, eu gostaria de você passar uma pergunta aí para o Matheus Albino, desse retorno do GUM para o CRB, agora na função de coordenador de futebol. Matheus, como uma das lideranças do elenco, como é que eles receberam essa volta do GUM e quão vai ser importante para os jogadores ter o GUM agora fazendo parte da comissão? Pode deixar, Léo, pergunta sim. A gente devolveu para o estúdio, aí o Léo, nosso comentarista que está lá, pediu para fazer uma pergunta para você mais atual, né? Porque o GUM chegou, foi anunciado, né, como um dos diretores aí de futebol do CRB, jogou com você teve essa oportunidade de trabalhar com ele dentro de campo, agora também fora das quatro linhas ele volta para reforçar o CRB. Como é que o grupo recebeu essa notícia? Como é que vocês estão recebendo essa informação de que o GUM está chegando para reforçar o CRB, que foi muito bom dentro das quatro linhas, agora vamos ver como é que ele vai receber e passar essa função fora delas também. Cara, algum assim, não precisa nem... dispensa comentários sobre a carreira dele, sobre a pessoa que ele é, sobre o atleta também. Tenho certeza que essa nova função extracampo vai nos ajudar bastante, vai corresponder bastante. Tenho certeza que é um cara que entende muito de mercado também de futebol e também de como é a rotina, né, da vida do dia a dia ali dentro do CT do jogador, e vai nos ajudar demais, não tenho dúvida disso. Essa saída, né, do jogador, mas não sair totalmente, né, ele volta realmente para reforçar, é muito importante, né, porque os contatos podem fazer toda a diferença. Né? Com certeza, ele conhece o dia a dia, conhece como é o clube também, isso é importante, conhece o que o jogador precisa, conhece o que precisa ser cobrado também, porque a nova função dele também vai ter esse tipo de função, né? Então isso é importante para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento e evolução do clube. Com certeza, Matheus, mais uma vez, obrigado. Então é isso aí, pessoal. Gum Guerreiro chegou, né? Como ele gosta de ser tratado. Realmente os jogadores também receberam com muito bons olhos, né? Essa nova informação da chegada desse jogador que reforçou muito bem o time dentro de campo e agora volta para tentar reforçar o time fora das quatro linhas. Léo. É isso, Silas. Obrigado também ao Matheus Albino. Boa recuperação para ele. É isso, Rádio. Matheus Albino aí se recuperando, Sofia, para voltar aí a vestir a camisa do CRB nesse restante de temporada. Pois é, né? E você já aproveitou para perguntar a ele sobre a chegada do ex-jogador GUM, né? Para a função de coordenador técnico, é isso? Isso, o CRB anunciou ontem a volta do GUM agora para uma nova função no clube. Vamos ver. Ele está de volta. O zagueiro que esteve presente no início do pentacampeonato alagoano do CRB, levantando as duas primeiras taças dessa sequência de 5 títulos, o capitão do Regatas no título alagoano de 2020, estamos falando de Wellington Pereira Rodrigues, conhecido por todos como GUM. O ex-zagueiro regatiano está de volta ao clube, mas dessa vez não para jogar, mas para ajudar em uma nova função.
Agora, como coordenador técnico do CRB, Gum, além de usar sua experiência e qualificação para intermediar o elenco do CRB com a direção regatiana, Gum também terá papel no dia a dia do time nos jogos, podendo utilizar sua experiência em campo para as adversidades que o clube vive durante a Série B. O Gum tem muita experiência como ex-atleta e também como líder do grupo. Eu lembro que no momento que ele estava no CRB, no momento bom ele aparecia muito para falar, e no momento crítico da equipe do CRB, quando faltavam inclusive resultados positivos, ele também aparecia para falar. Então é um cara que vai ser um elo entre o técnico, entre a direção e entre os torcedores também, para explicar determinadas situações que a equipe vai viver. Como atleta do clube, Gum disputou 175 partidas pelo CRB, conquistou 3 alagoanos, todos como capitão, e passou 4 temporadas no clube. Agora, com a nova função, o eterno zagueiro alvirrubro e agora coordenador busca solidificar ainda mais a sua imagem como ídolo da nação regatiana. Eu lembro que o Gum fez aqui no CRB, talvez na penúltima temporada, o ano que ele mais fez partidas oficiais, ou seja, teve um tempo realmente grande na equipe do CRB. Para ídolo, eu acho que aí falta mais um pouquinho. Agora, com essa passagem que ele vai ter agora na equipe do CRB, quem sabe, conscientizando os dirigentes para investimentos mais altos e chegar numa primeira divisão, ele consiga de fato ser ídolo, mas eu acho que ele tem muito a agregar. Pois é, então, todos achando de forma positiva esse retorno do Gum agora para coordenador de futebol do CRB. Vamos falar do CSA agora, hein, Rádio? Mudar de time. Mudar de time, de divisão também, né? O CSA que está aí nessas 2 semanas de preparação para a última rodada dessa primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O CSA vai jogar contra o Atlético de Alagoinhas. Nesse final de semana não tem rodada do grupo do CSA nessa Série D. Somente no outro final de semana, lá no dia 14. Vamos ver então como é que está esse trabalho do CSA nessas 2 semanas de preparação. O olhar da experiência não nega que o CSA está no caminho certo. Camacho, capitão e um dos mais experientes do elenco azulino, vê com bons olhos a campanha do time até aqui na Série D. Líder do grupo e classificação garantida com antecedência. A gente está contente com a primeira fase, foi uma primeira fase difícil, os jogos fora de casa a gente foi muito bem. Mas se tem um detalhe que deixa o torcedor incomodado, é a campanha dentro de casa. Dos 5 jogos disputados no Rei Pelé, empatou 3 e venceu 2. Bem diferente do desempenho fora de casa, onde em 4 partidas venceu 3 e perdeu apenas 1. O volante azulino tem um olhar diferenciado sobre esses números. Em casa está faltando um detalhezinho ali, está faltando um pouco mais, eu acho, de confiança ali para resolver os lances. Eu acho que a gente teve bastante oportunidades de ganhar os jogos que a gente empatou aqui e a gente não conseguiu por um detalhe ou outro que a gente tem que melhorar. O próximo jogo do CSA é contra o Atlético de Alagoinhas, no interior baiano, partida que inclusive marca o fim da fase de grupos. Mas tem um detalhe em meio a tudo isso, é que o jogo só acontece no dia 14, em um domingo, o que garante à equipe azulina 2 semanas livres para trabalhar visando o confronto. Tem coisas para melhorar fisicamente, tecnicamente, taticamente. Eu acho que o professor tem tudo já na cabeça dele, o que a gente precisa melhorar. O que está bom também a gente não pode deixar cair, que não adianta nada melhorar uma coisa e deixar a outra de lado. O grupo se reapresentou na terça-feira e ontem fez um trabalho de aprimoramento físico com os atletas. Esse início de preparação já veio com boas notícias. Recuperado de uma lesão no ombro, o lateral esquerdo Kaique iniciou o processo de transição e deve ser relacionado para esse último jogo da fase de grupos. O torcedor espera que esse bom retrospecto longe de Alagoas seja mantido, para que a equipe azulina consiga uma boa posição na classificação geral e decida os jogos de mata-mata dentro de casa. O professor sempre tá esperto nisso, acho que a comissão é importante estar atenta. A gente fica ligado no outro grupo, que é natural, né? A gente fica ansioso ali querendo saber quem vai ser o adversário, mas agora é a última rodada, eles resolvam lá. Eu acho que os problemas deles estão no momento tão piores que o nosso. A briga está grande na última rodada para eles e a gente tem que focar no nosso aqui, fazer um grande jogo para dar confiança contra o Atlético Alagoinhas lá na Bahia. Depois o que vier a gente tem que encarar como se fosse uma final, que é uma final, né? É um mata-mata. E o que vier lá a gente vai estar preparado vai estar estudado, a gente vai saber quem a gente vai pegar e vai estar estudado para fazer 2 grandes jogos e sair com a classificação.
É isso, terminar bem a primeira fase, depois o adversário que vier, você está pronto, está aí já preparado, porque mata-mata, Ragi e Sofia. Depois, assim, é outro campeonato, são 2 jogos e a cada eliminação você vai seguindo em frente, cada partida que você vai eliminando o adversário, ou seja, é um mata-mata que não diz muito, você às vezes é o primeiro colocado dessa fase de grupos, disparado na pontuação, mas chega no mata-mata, pega o 4º colocado do outro grupo e tem dias que nada dá certo e é eliminado do campeonato. Então, esse momento aí do CSA, ele se prepara bem nesses 15 dias, fazer a última partida da primeira fase bem, vai ser um jogo fora e aí iniciar de forma positiva o mata-mata. Pois é, né? A gente quer ver os times alagoanos na Série C. Focar aí no objetivo. Isso, subindo, né? Degraus ali. Tá na Eu ia dizer, só na C não, né? Voltando, subindo né? mais. Um passo. O primeiro passo é C, né? Vamos conquistar esse, depois a gente dobra a meta. Atinge a primeira meta, depois dobra a meta. Vamos falar de asa agora, gente? Isso, que vai trazer as informações do asa é a Eliana Gonçalves. A Eliana já está aqui com a gente. Vamos falar com a Eliana. Eliana, bom dia. Eliana, depois do Ninho, a sua missão agora é falar do asa. Tudo meio que ligado, né, Léo? Falar do asa. Vamos embora falar do asa. Bom dia para você, Léo. Olha só, essa parada de 15 dias na Série D do Campeonato Brasileiro está movimentando, viu, os bastidores lá em Arapiraca, do clube arapiraquense. O asa está reformulando, está passando por esse processo de reformulação do elenco e pelo menos já confirmou a saída de 2 jogadores. São eles o zagueiro Fábio Aguiar e o meia Vitor Lima. Tem outro nome também que pode deixar o asa a qualquer momento, está dependendo de uma negociação com o Pelotas, lá do Rio Grande do Sul, que é o zagueiro Christian Luca. Essas informações são do Kaique Ronald, da Rádio Gazeta de Arapiraca, que confirmou isso pra gente. O jogador está muito próximo desse acerto com o Pelotas, lá do Rio Grande do Sul. Logo o Christian Lucas, né, que é um jogador que já tem uma identificação com a torcida do asa, com todo o elenco do asa também, com o clube. Ele está lá no time já há 5 temporadas e acumula mais de 120 partidas com a camisa alvinegra. Atualmente, ele está cumprindo uma punição, tá? É uma punição longa. 6 jogos aplicados pelo STJD, já cumpriu 1, ainda tem mais 5 partidas pela frente de suspensão. Ao mesmo tempo que o asa está analisando essas saídas, também está de olho aí nas janelas de contratação, está de olho no mercado. A diretoria está trabalhando com a possibilidade de contratar pelo menos reforços para essa fase que é decisiva da competição, né? Logo depois dessa parada, a gente tem uma fase decisiva da competição. A prioridade nesse momento para a direção de futebol do asa seria a chegada de um volante e também de um jogador de velocidade para o ataque. E tem também ainda discussões internas para a necessidade de um lateral direito ou de um centroavante, ou também de um centroavante, né? O asa está nessas pendências para preencher essas vagas na equipe para dar continuidade na competição. E tem tempo para isso, tá? O tempo permite essas contratações, porque pelo regulamento da Série D, os clubes podem inscrever novos jogadores até o dia 7 de agosto. Tem muito tempo ainda, mais de 2 meses praticamente, né? Quase 2 meses. Isso porque 7 de agosto é a véspera do início da 5ª fase da competição, é quando está começando lá no dia 8. Por isso tem essa expectativa de que o asa aproveite essa pausa, né, nesses 15 dias para fazer os ajustes que considerar necessário para chegar muito mais forte nessa fase do mata-mata, que aí sim o bicho pega, né, Léo? Mata-mata tem que estar todo mundo pronto, tem que estar todo mundo aí bem, né, para esse mata-mata, porque é aquele momento. Às vezes você faz um jogo fora de casa e tem aquela opção, vou decidir em casa, que é melhor. Mas se você não fizer um bom jogo fora de casa, decidir em casa às vezes fica muito complicado. Eliana, obrigado pelas informações. E você trouxe... Opa! Vamos lá então agora. Você trouxe curiosidades pra gente, né, Léo? Curiosidade, sim. Vamos fechar esse bloco do Esporte Sofia e Rádio com essa curiosidade. Na comemoração do título lá da Copa da Rússia, teve um jogador que na hora da foto, Sofia, presta atenção. Se abaixou. Vamos ver essa curiosidade. Olha, todo mundo preparado para a foto. Levanta a taça. Ai, meu Deus, ficou muito pesado. Ai, meu Deus do céu. Rapaz. Olha só. Quebrou a taça, Sofia. Agora me diga, quem que faz uma taça de vidro? E a taça se desmanchou toda, quebrou. E aí,
Como é que fica agora? Mas ele bateu em algum lugar, deixa eu ver. Acho que é quando volta, bate na perna, bate né? na coxa dele, né? Bate ali na perna dele. E aí a taça se desmanchou toda, ficou só... Agora, levanta. Nossa, tem até o som, né? Quebrando aí essa taça do time lá da Rússia. Agora isso arrancou risos, viu, da torcida. Eu tinha visto uns vídeos na internet também dos torcedores que não acreditaram, né, no que aconteceu, mas ficaram rindo, levaram na esportiva. Vamos ter que fazer outra. Agora, quem que faz taça de vidro? Pois é, tem essa curiosidade. A taça era de vidro, né? Não, mas tem vidro resistente, gente. Aí foi muito mas sensível, uma taça né? de futebol de vidro, foi só né? um toque na coxa. Eu acho que era muito pesado, que quando volta... Se desmanchou todo. E assim a gente fecha, então, essa curiosidade, o bloco do esporte de hoje. Para você, Raj e Sofia, um bom dia, né? E um bom feriado. Amanhã tem mais aqui no Bom Dia para você. Até amanhã. Obrigado, viu, Léo?